Vamos direto ao ponto. Eduardo Bolsonaro está cercado. O filho do ex-presidente, que sempre se orgulhou de enfrentar o sistema, agora se vê refém dele. E é quase irônico, o mesmo sistema judiciário que ele tentou desacreditar, atacar e ridicularizar, agora é o único instrumento capaz de salvar o próprio mandato, a própria reputação e, quem sabe, até a própria liberdade. Estamos diante de uma virada política e simbólica. Eduardo, o 03, o guerreiro das redes, o deputado que fez carreira atacando ministros do Supremo, agora tenta uma estratégia judicial minuciosa para se proteger de uma série de investigações que podem se transformar num vendaval jurídico sem precedentes dentro do bolsonarismo. O tabuleiro está se movendo em silêncio, mas quem presta atenção aos sinais percebe. Advogados trocados, petições cirúrgicas, conversas discretas com ex-integrantes do próprio Supremo e um discurso público cuidadosamente remodelado. Eduardo está se preparando e o objetivo é claro: blindagem total. Ele sabe que, diferentemente do pai, não tem capital político suficiente para resistir a uma condenação. E, ao que tudo indica, a linha de defesa adotada agora não é mais o confronto, mas a cooptação. O curioso é ver como o personagem muda conforme o vento sopra. O homem que dizia que o STF é um inimigo da liberdade agora recorre ao mesmo tribunal, pedindo respeito ao devido processo legal, pedindo garantias, pedindo justiça. É o típico caso de quem passou anos acendendo fósforos em volta do próprio barril de pólvora. E agora tenta apagar o incêndio com palavras bonitas e um terno alinhado. Só que o país está vendo. O eleitor já entendeu o jogo. E por trás desse reposicionamento há algo muito maior do que apenas medo jurídico. Há um medo político, um medo de ostracismo, o medo de ver o sobrenome Bolsonaro se tornando sinônimo não mais de poder, mas de decadência. Essa é a nova fase da guerra que começou lá atrás, quando a família apostou tudo no confronto direto com o judiciário e na radicalização como ferramenta de sobrevivência. Agora, o próprio Eduardo parece entender que essa estratégia chegou ao limite. E o que ele faz? Troca a espada pela toga. Mas será que ainda dá tempo? Para entender o que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro agora, a gente precisa voltar alguns passos no tempo. Voltar para aquele período em que ele acreditava que o grito, a ofensa e o vídeo inflamado eram suficientes para intimidar instituições. O 03 construiu sua carreira assim, alimentando a guerra cultural, atacando jornalistas, demonizando o STF e vendendo a imagem de que fazia parte de uma cruzada moral contra o sistema. Só que o sistema, ao contrário da militância, não se move por hashtags. E quando as investigações começaram a cercar o clã Bolsonaro, o mesmo discurso que antes o fortalecia passou a ser o seu maior peso. Porque cada vídeo, cada ameaça velada, cada palavra dita em plenário ou rede social virou munição nas mãos dos próprios procuradores e ministros que ele tanto desprezou. Nos bastidores, o que se comenta é que Eduardo já entendeu o tamanho do problema. O inquérito das milícias digitais, que segue em sigilo, já ligou seu nome a um esquema de disseminação coordenada de desinformação contra o STF. E o detalhe que incomoda os advogados é que o Ministério Público teria conseguido cruzar mensagens, prints e até dados de financiamento de impulsionamento de conteúdo, ou seja, rastros de dinheiro. É aí que o jogo muda de figura. Porque quando se trata de movimentação financeira, o discurso ideológico perde força e o que sobra é a letra fria da lei. Eduardo está tentando o que os antigos chamariam de manobra de sobrevivência. Ele trocou advogados e se aproximou de juristas com trânsito dentro da corte. Nomes técnicos, discretos, que não frequentam as lives nem usam o termo globalismo. É a virada estratégica mais significativa desde que o bolsonarismo começou a ruir por dentro.
Em reuniões reservadas, o deputado tem admitido a aliados que precisa baixar o tom. O problema é que baixar o tom significa romper com a essência do personagem que o tornou popular. E aqui entra o dilema. Se ele recua demais, perde o apoio da base radical. Se mantém o tom beligerante, atrai ainda mais a atenção do STF e dos investigadores. É o tipo de armadilha que ele mesmo construiu. Fontes próximas ao entorno político de Brasília afirmam que Eduardo tem tentado construir uma ponte com setores do Centrão, principalmente com deputados ligados a Arthur Lira e ao grupo que comanda a pauta da Câmara. A ideia é simples: garantir blindagem política enquanto a tempestade passa. E para isso, ele estaria disposto até a moderar sua retórica e apoiar pautas que antes chamava de rendição ao sistema. Um exemplo foi o silêncio estratégico na votação de projetos polêmicos em que o bolsonarismo esperava sua liderança de sempre. Ele preferiu o recuo tático. Essa mudança não passou despercebida. Dentro do próprio bolsonarismo, há quem veja isso como traição, e não são poucos. As alas mais radicais, aquelas que ainda apostam em confrontar o judiciário e manter viva a narrativa do golpe de 2022, estão começando a isolar Eduardo. O problema é que, sem o apoio dessa militância, ele perde relevância digital, e sem relevância digital, perde poder político. É um ciclo de erosão silenciosa, mas devastador. O mais interessante é observar o discurso público dele nos últimos meses. Se antes Eduardo usava as redes para atacar ministros do STF nominalmente, agora ele fala em reconciliação institucional. Se antes zombava de pautas progressistas, hoje prefere o silêncio calculado. Se antes vibrava com cada fala inflamável de seu pai, agora ele tenta emplacar a imagem de um deputado técnico, voltado à governabilidade. Essa metamorfose não é espontânea. É um reposicionamento orquestrado, pensado, jurídico e político. E é aqui que entra o coração dessa estratégia judicial. Eduardo quer reconstruir sua imagem não apenas como político, mas como figura pública, capaz de sobreviver ao colapso do bolsonarismo. Seus advogados sabem que o cenário jurídico é desfavorável e que, se a maré virar, ele pode ser o primeiro grande nome do clã a enfrentar uma punição real. Por isso, o discurso do respeito às instituições não é só tático. É uma tentativa de construir um álibi de boa-fé. Mas o Brasil tem memória, e é difícil apagar os vídeos onde ele chamava ministros do Supremo de vergonha nacional. É difícil reescrever anos de insultos, desinformação e ataques sistemáticos à democracia. Por mais que ele tente vestir o terno da moderação, a digital do extremismo ainda está em cada gesto. Há também um aspecto mais profundo nessa virada: o medo do futuro. Eduardo sabe que, diferente do pai, não tem o mesmo carisma nem a mesma blindagem popular. Ele depende do bolsonarismo, mas o bolsonarismo está desidratando. As revelações sobre corrupção, as delações de ex-aliados, as investigações sobre fraudes em campanhas e as rachadinhas corroeram o núcleo ideológico do movimento. Hoje, o bolsonarismo raiz virou uma caricatura de si mesmo. Um grupo sem rumo, dividido entre os que ainda esperam uma volta triunfal e os que tentam se salvar politicamente em silêncio. E é nesse cenário que Eduardo tenta se reinventar. Só que o preço da reinvenção é alto, porque para se salvar, ele precisa abandonar a narrativa do pai. E abandonar essa narrativa é, em essência, matar o mito. O problema é que o mito ainda respira e cobra lealdade. Por isso, Eduardo está preso num labirinto moral. Cada passo em direção à moderação é visto como traição. Cada passo em direção ao radicalismo é um risco jurídico. No fim das contas, o 03 está diante de um dilema clássico da política: sobreviver ou permanecer fiel ao personagem. O problema é que talvez não haja mais espaço para ambas as coisas.
Então, para resumir tudo o que a gente viu até aqui, essa história do Eduardo Bolsonaro tentando mudar o tom, contratando advogados técnicos e buscando uma reaproximação com o sistema, não é sobre arrependimento. É sobre sobrevivência. Essa notícia não é sobre um deputado que de repente descobriu o valor das instituições, não. É sobre alguém que percebeu que o barco está afundando e tenta desesperadamente encontrar um bote salva-vidas antes que o mar da justiça o engula de vez. Porque quando a maré política muda, os heróis fabricados pelo ódio se transformam em personagens obsoletos, e é exatamente isso que está acontecendo com o bolsonarismo. O que o Eduardo está tentando fazer é se descolar da imagem tóxica que o pai e o clã construíram. Ele sabe que a imagem de Jair Bolsonaro está cada vez mais associada à delinquência política, às investigações de corrupção, à tentativa de golpe e à destruição institucional. Sabe que o capital político do bolsonarismo está derretendo a cada nova revelação. Então, ele faz o que qualquer político acuado faz. Tenta limpar o terreno, apagar rastros, mudar o discurso e se pintar de moderado. Mas o problema é que o povo está cansado de atores políticos que se vestem de cordeiro depois de passar anos atiçando lobos. A verdade é que o Brasil está amadurecendo politicamente. E o bolsonarismo, que nasceu do caos e se alimentou da mentira, não tem mais espaço nesse novo cenário. O que a gente está vendo é o colapso de um modelo que usava o ódio como projeto de poder. E o Eduardo é só um sintoma disso. Ele representa a transição de um período de radicalismo que perdeu força para uma fase em que o pragmatismo tenta se disfarçar de arrependimento. Só que o povo, que já foi enganado por promessas de mudança, agora enxerga as entrelinhas. Me parece que essa tentativa de Eduardo se aproximar do centro não é genuína. É um cálculo para salvar o próprio mandato, para manter o foro privilegiado e para sobreviver ao colapso do movimento que ajudou a inflamar. E eu digo mais. Essa é a mesma cartilha que a extrema-direita sempre usou. Quando a situação aperta, eles trocam o discurso de patriotas injustiçados por um tom de defensores da democracia. É o velho truque de mudar o figurino sem mudar o enredo. Mas a história cobra. O que a gente está vendo agora é o resultado de anos de destruição institucional, de ataques à imprensa, de mentiras espalhadas em massa e de ódio disfarçado de liberdade de expressão. O Brasil está pagando o preço por ter permitido que a política virasse entretenimento e que o extremismo virasse discurso de Estado. E o curioso é que agora, quando o cerco se fecha, o bolsonarismo tenta se apresentar como vítima, não como vilão. E é aí que eu faço um alerta. A extrema-direita nunca se dá por vencida. Ela só muda de forma. Hoje, Eduardo tenta parecer moderado. Amanhã, outro rosto vai surgir. Talvez mais polido, mais jovem, mais palatável ao público, mas com a mesma essência autoritária e elitista. É por isso que a gente precisa continuar vigilante. Porque o autoritarismo não desaparece. Ele se adapta. E quem paga o preço dessa guerra política somos nós, o povo. Enquanto eles jogam o xadrez da sobrevivência política, a vida real continua dura. O povo negro segue sendo massacrado nas periferias. Os trabalhadores continuam lutando por dignidade. A educação ainda carece de investimento. E a saúde pública segue sobrecarregada. E o que esses mesmos políticos fazem? Engavetam projetos como a PEC da segurança, preferem debater anistias e blindagens e continuam servindo aos interesses dos ricos e poderosos. A elite política brasileira, principalmente a da extrema-direita, continua protegendo a si mesma enquanto finge se importar com o cidadão comum. É por isso que eu insisto. Essa história do Eduardo Bolsonaro não é apenas sobre um deputado em apuros jurídicos. É um retrato do que o bolsonarismo realmente é.
um movimento de autopreservação, de poder pelo poder, de hipocrisia travestida de patriotismo. Eles não defendem o Brasil, defendem a si mesmos. E o preço dessa farsa é pago por todos nós. Mas há um lado positivo nisso tudo. O tempo, como sempre, coloca cada um no seu devido lugar. O país está começando a perceber que a verdadeira pátria não é o grito, não é a camisa da seleção, não é o discurso inflamado nas redes sociais. A verdadeira pátria é a responsabilidade com o outro, é o compromisso com a democracia, é a defesa dos direitos sociais, é o respeito às instituições. Tudo aquilo que o bolsonarismo sempre desdenhou. Então, a mensagem que eu deixo para você que está me ouvindo é simples. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Quando te venderem arrependimento, procure o cálculo por trás. Quando te oferecerem moderação, procure o medo que motivou essa mudança. E, principalmente, quando te falarem em defender o Brasil, pergunte sempre: defender o Brasil de quem? Porque quem de fato ama esse país não precisa destruí-lo para provar patriotismo. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa virada do Eduardo Bolsonaro? Você acredita nesse discurso de reconciliação institucional ou acha que é só uma jogada política para salvar a própria pele? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir o que você pensa. E se você concorda com essa análise, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para a gente furar a bolha. Porque no fim das contas, a gente precisa escolher de que lado da história quer estar. Do lado de quem mente para sobreviver ou do lado de quem luta para reconstruir o país com verdade, empatia e justiça. E, se tem uma coisa que eu aprendi observando a política brasileira, é que o tempo sempre revela quem está com o povo e quem só usa o povo. E para deixar bem claro, o Brasil não pertence a uma família, não pertence a um partido e muito menos a um grupo de extremistas que se acham donos da verdade. O Brasil é dos brasileiros.